Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 19 de março de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da escola sabatina será: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje é o Salmo 15, um salmo bem conhecido que diz o seguinte: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive em integridade pratica justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua não fala mal do próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível o opróbrio, mas honra ao Senhor aos que temem ao Senhor, e que jura com dano próprio e não se retrata. O que empresta o seu dinheiro, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Esse salmo, o Salmo 15, ele vai trabalhar um outro aspecto dentro daquilo que é a maneira como Deus lida com o ser humano. A grande pergunta é: quem poderá habitar no teu tabernáculo? Quem poderá habitar lá no teu santo monte? Quem habitará no teu templo, no teu santuário? Quem poderá estar na tua presença? Essa é a pergunta. Lembra daquilo que a gente mencionou? Que é quando o salmista ele fala sobre o Monte Sião, quando ele fala sobre o templo, ele está falando da presença de Deus de forma visível no meio do seu povo. O templo era o lugar onde Deus vivia. Lá estava a Arca da Aliança, em cima dela o propiciatório, que era uma tampa também feita de ouro. Em cima dessa tampa, 2 querubins, um de cada lado, e no meio dele o Shekinah, que era o brilho da presença de Deus. Era uma manifestação visível de Deus com o seu povo. Lá em Êxodo, quando Deus vai ordenar que um santuário fosse construído, Deus vai dizer: e me farão um santuário para que eu habite no meio deles, no meio do meu povo. A ideia de Deus era morar no meio do seu povo. Então, a pergunta que está sendo feita aqui é: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Ou seja, quem é que tem a possibilidade de estar na tua presença? Quem pode estar diante do Senhor? Ele não está aqui apenas falando a respeito do privilégio que tinham os sacerdotes, e principalmente o sumo sacerdote. Os sacerdotes chegavam bem pertinho de Deus, porque eles podiam entrar todos os dias no santuário, mas até o lugar santo. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, é que podia entrar diretamente na presença de Deus no Santíssimo. Entretanto, quando ele o fazia, toda a nação do lado de fora ficava em oração para que não houvesse nenhum pecado que eventualmente não tivesse sido confessado, o que faria com que ele fosse fulminado na presença de Deus. Por isso, antes, na noite que antecedia o dia da expiação, o sumo sacerdote não dormia. Ele permanecia num espírito de comunhão, de busca a Deus. Antes de poder entrar no Santo dos Santos, era feito um sacrifício por ele mesmo, porque ele era um pecador. Não podia haver nenhum pecado que maculasse a vida do sumo sacerdote, porque se ele entrasse com pecado diante do Senhor Deus, ele seria fulminado. Então aqui é que entra a grande questão: quem é que pode entrar na presença de Deus? Quem pode estar diante do Senhor? Nas respostas que vão aparecer aqui, você vai encontrar uma série de fatores. Ele vai mencionar aquele que vive com integridade, que pratica a justiça, que de coração fala a verdade, que não difama com a língua, que não faz mal ao seu próximo, que não lança injúria contra o vizinho, que domina os seus olhos. Enfim, ele vai mencionar uma série de ações, de atitudes comportamentais. Aí você vai olhar e vai dizer assim: algumas pessoas desavisadamente olham para o texto e falam: não, é que a salvação no Antigo Testamento era pelas obras. No Novo Testamento é pela graça, mediante a fé. Não, a salvação sempre foi pela graça, mediante a fé. É tanto que lá em Gênesis, o texto vai dizer que creu Abraão no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Abraão foi justificado, ele foi perdoado, ele foi salvo pela graça, mediante a fé. A graça sempre foi o elemento responsável por salvar o ser humano. A ênfase que está sendo dada aqui, na verdade, é: quem é que pode permanecer diante do Senhor? Está embutido aqui dentro do conceito, quando ele vai falar aqui até sobre a questão do próprio coração, aquele que pratica a justiça e de coração. Esse é o elemento que faz
toda a diferença para todas as atitudes que vão ser demonstradas na sequência. Fazer alguma coisa a Deus de coração, de todo o coração, você só pode fazer quando foi alcançado pela graça de Deus. Se a graça de Deus não te alcançou, você não vai conseguir praticar absolutamente nada, nenhuma atitude que seja realmente boa, na sua essência, que não tenha algum sentimento ou alguma motivação egoísta por detrás. Por isso, a única forma de podermos servir a Deus de coração é primeiro passando por uma experiência de salvação pela graça mediante a fé. Quando eu tenho essa experiência com Deus, então a consequência natural, porque o processo da salvação é assim: nos entregamos a Cristo, aceitamos como o Senhor e Salvador da nossa vida, somos completamente perdoados dos nossos pecados. Cristo nos apresenta diante do Pai, o Pai nos adota como filhos. E agora, a partir desse momento, o Espírito Santo de Deus entra dentro de nós, passa a viver dentro de nós. E um processo de mudança de dentro para fora começa. Isso é o que chamamos de santificação. Esse segundo momento, o momento quando o Espírito Santo tem a possibilidade de poder entrar em nós e começa um processo de mudança, esse processo tem começo. Só vai terminar quando Cristo voltar. Até lá, ainda vai haver uma plaquinha do lado de fora de cada um de nós dizendo: estamos em obras. Deus continua trabalhando. Mas é claro que nós não podemos aqui, de forma alguma, negligenciar esse aspecto da mudança de vida, da mudança de comportamento. O Senhor Deus espera que passemos por uma experiência completa dentro do processo da salvação. A graça de Deus nos perdoando completamente. Aceitamos essa graça mediante a fé. Maravilha. O Espírito de Deus dentro de nós trabalhando para uma mudança de vida. É isso que agrada a Deus. O que é que Deus busca através desse processo? Fazer com que a semelhança de Deus, que foi aquilo que Deus deu ao ser humano quando o criou lá no Jardim do Éden. Lembra lá em Gênesis 1:26, quando Deus vai dizer: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Essa semelhança do ser humano com Deus foi se apagando no decorrer do tempo. E por causa da rebelião que aqui chegou, o ser humano hoje mais parece com um rebelde do que com Deus. Ele é egoísta, avarento e etc e tal. Violento, promíscuo. Isso faz parte da natureza humana hoje. Uma natureza caída e depravada. Deus quer fazer com que a imagem dele volte a ser refletida em nós. E isso só podemos fazer. Aí eu volto de novo para a primeira pergunta do Salmo. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Quem estará na tua presença? O segredo está aqui. Quem é que vai estar na presença de Deus? Opa, aquele que de coração, aquele que passou por uma experiência de transformação, ele vai permanecer na presença de Deus. Você repara que o processo de salvação não é um negócio que acontece aqui, agora a graça de Deus me alcançou e eu vou embora cuidar da minha vida. Não. Uma vez que você é encontrado por Cristo, você permanece com Ele, na presença dEle, vive com Ele. E então, de coração, porque o Espírito de Deus está transformando teu coração de dentro para fora, você começa a viver os princípios da lei de Deus. Se você der uma olhada em cada um desses elementos que aparecem aqui, todos eles são elementos extraídos da lei de Deus. Isso faz sentido para você? Um dos maiores testemunhos que as pessoas que não conhecem a Cristo podem ter, de que realmente vale a pena ser um cristão, é quando eles veem em você e em mim alguém que realmente vive os princípios da palavra de Deus. Para viver os princípios da palavra de Deus, dependemos de Deus. Devemos estar na presença dele. Você não quer dizer a Deus: Senhor, eu quero estar na tua presença. Eu quero viver na tua presença. E quero que o teu Espírito transforme meu coração de dentro para fora. Eu quero orar por isso. Mas como eu mencionei na lição de ontem, nessa semana de forma muito especial, se você não assistiu o vídeo de ontem, deixa eu dizer a você, você já deve ter reparado, deixa eu colocar aqui a minha lição do lado, que eu estou usando meias coloridas e descasadas. Se você der uma olhada, são meias coloridas e descasadas. Por quê? Esse é o símbolo mundial da síndrome de Down. E nessa semana, no dia 21 de março, nós temos o Dia Internacional da Conscientização da Síndrome de Down. É um dia em que o mundo
para poder dizer para todas as pessoas, uma pessoa com síndrome de Down, ela pode alcançar muita coisa dentro das suas limitações. Eu já mencionei que eu tenho, a alegria da minha casa se chama Emanuel. Meu menino com hoje 13 anos. Eu estou colocando aí na tela agora uma foto do momento em que eu fiz o batismo dele, que eu entreguei o Emanuel para Jesus. E se eu posso dizer uma coisa para você, que esse menino, ele ama Jesus de todo o coração. Ele canta as músicas, ele ora, ele gosta das histórias bíblicas, ele entende os princípios da palavra de Deus. Mas boa parte das pessoas olha para ele e acha que ele é um coitadinho, porque afinal de contas ele tem síndrome de Down. O objetivo dessa semana, dessa conscientização, é para que todas as pessoas se lembrem que todos merecem uma oportunidade para aprender a respeito de Jesus e para poder amá-lo. E eu quero orar por todas as famílias que possuem alguém com síndrome de Down. Hoje, especificamente, eu gostaria de orar pelas igrejas, para que todas as igrejas se abram para as famílias com crianças, juvenis, adolescentes ou adultos com síndrome de Down e os abracem para que eles tenham a possibilidade de encontrar a Cristo Jesus no nosso meio. Esse é o objetivo pelo qual durante toda essa semana nós estamos usando meias coloridas e descasadas. É para chamar a atenção e para poder dizer que aquele que é diferente também pode ser interessante e pode ter a oportunidade de aprender a amar a Jesus. Ore comigo. Obrigado, Senhor, por Tua palavra e por sabermos que, vivendo na presença de Deus, nós temos a oportunidade de ver coisas extraordinárias acontecerem. Queremos ver a presença do Senhor e sermos transformados por Ti também. Ajuda-nos a viver os princípios da Tua palavra. Oramos também, Pai, por todas as famílias que possuem alguém com síndrome de Down. Que as oportunidades dessas pessoas sejam dadas. Mas eu oro também pelas nossas igrejas, para que elas se abram para as famílias com pessoas com síndrome de Down. E que elas encontrem na nossa igreja, nas nossas igrejas, o acolhimento necessário. E ao mesmo tempo que o olhar preconceituoso, às vezes, das pessoas possa ser colocado de lado. E que cada pessoa tenha a oportunidade, assim como o Emanuel, de aprender a amar a Jesus e quem sabe se entregar a Cristo como o Emanuel também se entregou. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?